Boa noite, pessoal. Obrigado aqui pela presença dos que estão, que nos verão depois. Estamos mais um episódio Literatura em Casa, que a gente quer que seja emocionante. Na verdade, essas coisas domésticas têm um certo ar tedioso, talvez. Mas vamos tentar sempre tornar um pouco mais interessante uma conversa entre pai e filho sobre um assunto que nos une na medida em que somos professores de literatura e temos essa mesma paixão que vocês que estão nos assistindo têm pelos livros. Vamos abrir e fazendo uma referência a Marina Colasanti, essa fantástica autora de histórias infantis, infanto-juvenis, poemas. Por um erro meu, eu peguei um poema e deixei numa outra peça aqui na casa. Eu queria ler um poema dela, bom poema. Marina era uma pessoa excepcional, uma pessoa encantadora. Nós tivemos uma relação, né, Pedro, muito afável, especialmente com Afonso Romano de Santana, Exato. Seu marido, que várias vezes esteve aqui em Porto Alegre, com o qual mantínhamos correspondência, uma pessoa agradabilíssima, culta, sofisticada, cheia de vitalidade, de energia, de humor. Exato. Né? E que, infelizmente, já há muito tempo, já acredito que há 10 anos, cerca de 10 anos, entrou num processo, 8 anos talvez, de decomposição psíquica em função do Alzheimer, e hoje está inconsciente do mundo que o cerca, né? Então, mas a gente queria fazer esse registro. Tem alguma coisa aí para lembrar da Marina? Pois eu lembro de uma, acho que foi uma feira do livro em Porto Alegre que tive a sorte, não sei se foi na feira do livro ou os arredores, a gente às vezes confunde tanta palestra que tem na feira do livro que a gente não sabe bem se é na feira ou nos arredores da feira. Eu tive a sorte de fazer uma mesa com ela, uma pessoa de uma educação exemplar, né, e muito culta também, e falava muito bem, que às vezes não é uma digamos assim, uma característica vinculada, às vezes tem gente que escreve muito bem e que não Fala se muito comunica alto. com a mesma Eu precisão. Poder fazer um programa sobre escritores que nunca convidem para sua casa, que vão entediá-los profundamente, vão gaguejar, não vão dizer coisa com coisa. Não, e também tem o caso, né, pai, que é muito engraçado, que é o caso de escritores que leem muito mal os seus textos. Isso. E assim, se o texto não fosse maravilhoso, a gente não conseguiria aproveitar a qualidade. Um exemplo, tu vai lembrar, era o caso do Noll, textos excelentes, né? O Noll, um grande escritor, e quando ele lia aquilo assim que a gente às vezes quase não escutava o que ele dizia, né? Ele lia para dentro. E numa voz quase lamentosa, quase chorosa, era ruim. Os belos textos dele ficavam assim excêntricos, né? Ficavam fora até da nossa compreensão. Há escritores que falam bem, realmente. Afonso era um deles, que era também um ótimo poeta, né? Um grande poeta, grande crítico também, né? Um conferencista magnífico, né? Bom, hoje nós tínhamos combinado falar de alguns grandes personagens, vamos sempre, cada programa, inventar uma coisa nada sobre a literatura, e no meio da semana trocamos ideias e decidimos tomar esse encontro com alguns grandes personagens, algumas protagonistas femininas da literatura, né? Essa nossa lista de grandes personagens é infinita, né? É infinita, e com certeza a Cassionei, que está conosco, quem está chegando também, deve ter sua própria lista de personagens femininas inesquecíveis. São muitas, né? E é uma coisa que a gente conversava, né, pai, na preparação dessa nossa conversa, é que muitas delas, claro, por uma questão histórica, construída por escritores, mas que, bom, a partir aí do século XIX, especialmente para frente, agora cada vez mais, né, veremos também essas personagens femininas construídas por escritoras, e evidentemente que isso enriquece sempre o panorama da literatura, e a gente não tem como dar conta, pensando numa construção mais histórica, de um equilíbrio. Vamos buscar, né, alguns personagens femininas marcantes da história da literatura, e vamos já antecipando um pouco outros programas, guardar algumas personagens para que tenham o seu próprio programa, né? Não dá para fazer uma citação de uma Ana Karenina ou da Madame Bovary, isso aí cada qual pede o seu próprio
seu próprio show, digamos assim, e em meia hora, Capitu, né? Em meia hora nem se começa a falar dessas grandes personagens femininas. Eu tinha essa dificuldade, assim, trabalhar, por exemplo, Dom Casmurro, que eu me programava, bom, vou dar 2 aulas. Estava na segunda e longe Exato. de chegar perto da essência, do grão final, do grão último do livro, né? São livros assim. Porque a Creme também, já temos exemplos, né? Porque é óbvio que um escritor ou uma escritora, como ele fala sobre o mundo, né? Como o seu tema é o mundo. É claro que ele pode criar personagens, um escritor homem, né, pode criar personagens femininas magníficas, e também uma mulher, ainda que ainda não seja tão corrente, mas logo será, pode criar personagens masculinos inesquecíveis. Até nós estávamos falando das inglesas, né, antes aqui de começar o programa, né? Temos exemplos, né? De autoras que criam grandes personagens. Eu me lembro do Wycliffe, da Emily Bronte, né? Que é um personagem quase assustador e magnífico, né? Então, eu, em todo caso, Pedro, tomei aqui a liberdade de sugerir, claro, especialmente a todos, né? Todos, mas também as todo nossas... mundo. É um belíssimo livro, né? Esse é um livro realmente incrível, da grande, né, uma das formadoras do romance modernista internacional, mundial, a Virginia Woolf, que depois também um dia vamos ver se a gente consegue dedicar um programa a ela, Um Quarto Só Seu, onde ela faz uma especulação sobre o que seria a irmã do Shakespeare, mesmo tendo o mesmo talento, a mesma capacidade inventiva do Shakespeare. Aí ele começa a apontar as dificuldades, ela não ia poder sair daquele lugarzinho lá, né? Não poderia ter ido para Londres, não seria aceita nos meios artísticos, não poderia frequentar a universidade, não poderia frequentar o teatro, né? Ou seja, essas circunstâncias materiais, aquilo que se chamava as condições objetivas do mundo, né? Impediam efetivamente essa escrita. Exato. Às vezes eu penso também, no caso da Emily Dickinson, que escreve uma obra poética gigantesca, magnífica, desde um gabinete pequeníssimo, assim, o gabinete era pequeno, mas desde da sua escrivaninha, e aqueles milhares de poemas, ao fim da vida, a irmã tem que lutar junto com um editor que acreditava que aqueles poemas tinham valor para conseguir publicá-los, ao passo que contemporâneos da Emily Dickinson, muito inferiores em qualidade poética, tinham uma circulação muito mais ampla nos jornais e revistas da época. É uma luta que agora começa, né, de fato, a dar seus frutos, mas esse é um processo que, historicamente, se a gente imaginar, está só começando, né? E que bom, eu sempre penso que cada voz humana que encontra um caminho de expressão nos dá uma riqueza de construção de personagens e riqueza de construção de um discurso que, infelizmente, em outros tempos não teve espaço para florescer. E, em parte, essas personagens femininas, hoje, nós buscamos também no sentido de compreender que, muitas vezes, no ponto cego de um autor, ou mesmo de uma autora, no sentido trocado, como o Denis mencionava, nesse ponto cego se criam as melhores personagens, por vezes, né? Eu acho que esse desconhecimento preenche, como se estofasse a personagem com um mistério de constituição que, às vezes, a gente não encontra quando se supõe conhecer, né? Essa ideia, pensando numa perspectiva dos escritores, dos autores, das personagens femininas, ao menos das grandes, né? Está sempre recheado de uma incompreensão que me parece ser fundamental para a grande literatura. Nunca compreenderemos de todo a Ana Karenina ou a Capitu, a Madame Bovary que mencionávamos, e essa incompreensão, talvez do próprio autor, cria personagens vigorosas, né, capazes de levar as histórias ao seu paroxismo, às vezes a tragédia mesmo, né, como é o caso das heroínas clássicas, né? E eu acho que tu tinha separado para a gente começar a nossa conversa dessas grandes personagens femininas, a Antígona, talvez uma das grandes personagens da literatura. Eu já vou começar, mas eu acho que a gente podia passar assim, en passant, eu te proponho assim,
carrossel, né, uma sarabanda, uma ciranda louca, de lembrar nomes que a gente não vai falar. Né? Claro, claro, claro. É absurdo. Os livros que nós não vamos falar. A gente sabe que são personagens maravilhosos. Eu anotei alguns aqui, tu também certamente anotaste. O primeiro que eu vou falar vai ser do Antígona, da Antígona, do Sófocles, que realmente é um dos textos fundadores, né? Eu diria fundadores da nossa compreensão de mundo, né? Da nossa visão de mundo. Né? É extraordinário. Aí nós temos, apenas rapidamente que eu peguei. Sim, assim, de passagem, né? Além das irmãs, né, inglesas lá, a Emily e a Charlotte, né? Charlotte? Uhum. Stendhal, por exemplo. Stendhal tem duas mulheres fantásticas, né? Ainda que seja um livro do sobre Julia Sorel, mas Exato, Mathilde exato. Delamole, que é a segunda paixão dele, e a Madame de Renal é um dos maiores, É uma personagem. uma das maiores paixões já narradas na literatura, né? Uma paixão intensa. O Goethe, né? O Werther, por Charlotte, claro. Né? Que é enfim, deflagra o amor romântico no Ocidente, né? Claro. Sentido. Tem muito não sei também, se né? Vai lembrando aí, mais nomes. Não, a gente vai lembrando. Com Eugênia Grandet. Claro, a gente vai lembrando e, ao mesmo tempo, né, para não sei se tem essa impressão, de novo, né? São personagens que, às vezes, nós não lembramos como personagem principal, mas que talvez tenham uma força como personagens que nasce dessa sombra, desse estar numa espécie, entre aspas, de segundo plano, mas com uma capacidade de virar o jogo do romance que me parece central. Aliás, eu acho que não há um romance com digno desse nome sem uma personagem feminina que é também uma catalisadora da mudança. Mesmo a narrativa mais fundamental, ou junto do lado da cultura grega, que é o lado da cultura judaico-cristã que compõe o Ocidente, como diria nosso querido amigo da Canal, a figura de Eva ela é fundamental para que alguma coisa aconteça naquele tedioso paraíso, né? Assim ao menos o imaginamos, e há que reparar que o que a serpente promove é uma espécie de curiosidade por aquilo que de fato é grande riqueza divina, não a imortalidade, mas o conhecimento do bem e do mal, e sem Eva não há um caminho a esse conhecimento. E a multiplicidade do mundo, né? Exatamente, e todo o custo que é tomar no corpo o mundo, tudo isso passa por Eva. Então, se a gente começa a olhar por essa chave, e também, de alguma maneira, no caso da Antígona, a verdadeira tragédia que se coloca numa espécie de plano mais pessoal, ela quase que prescinde do herói grandioso, do herói que peca por um mal feito, né? Porque Antígona não pediu nada senão a justiça de enterrar os irmãos, e o que paga por essa justiça é um negócio tremendo. O Steiner achava que era a grande tragédia que havia, né? Que não havia essa é a tragédia absoluta, né? A Antígona, para quem não recorda, jovem de Tebas, filha de um conhecido personagem, né, da ficção e depois da psicanálise, da psiquiatria, e um dos seus irmãos foi morto num conflito da Tebas. Tebas vence uma guerra para, digamos assim, permanecer uma cidade invencível. O rei é seu tio Creonte, mas ele não permite, né, que um irmão dela, né, fosse enterrado por estar do lado oposto. E o irmão tem um nome estranho, até para me lembrar aqui, né? Polinices, e ela decide, contrariando a lei, Creonte proíbe, o corpo vai ficar lá jogado ali no campo da batalha, que não é muito fora da cidade, muito longe da cidade. Creonte decide que o corpo servirá de despojo para os animais noturnos, os abutres, né? E ela
contrariando a decisão real, tenta convencer a sua irmã, que concorda com ela, mas que não tem a coragem que ela tem, a audácia, porque isso sabe que ela vai ser não apenas amaldiçoada, porque quem desobedeceu o rei vai ser morto, né? E ela é noiva, ela está prometida ao filho de Creonte. Então, uma história, né, trágica nesse sentido de acontecimento trágico, mas o que é a essência dessa mulher, dessa jovem, é que ela se rebela contra a decisão, não aceita e intenta, e vai fazer isso, enterrar o irmão. Né? E aí será, naturalmente, se descobrirá, e ela então terá que pagar com sua vida. A sua percepção de que o dever humano, não só familiar, né, mas que nenhum ser humano deve ficar, e ainda mais para os gregos, que faziam questão de um serviço funerário, de que os corpos fossem enterrados, ou em alguns casos, eu acho que incinerados, faz com que ela, de alguma maneira, desobedeça o Estado. E é uma luta de um indivíduo frágil, de uma mulher frágil, contra as instituições, né? Contra, digamos assim, o aparato legal. Exato. E isso realmente inclusive, revolucionário dentro da Grécia. O próprio Sófocles, não. Nós, leitores de hoje, percebemos claramente. O Sófocles, inclusive, elogia o Creonte e fica numa posição mais ou menos impassível, quase impassível. Na verdade, a gente vê que ele está do lado dela, né? E ela, então, ousa rebelar-se contra o sistema, ela que pertence ao sistema, que integra a família real, né? E, nesse sentido, é uma personagem que antecipa, talvez, a base até do romance, né? Que é sempre um indivíduo em choque com o mundo, em choque com os valores, em choque com preconceitos, enfim. E realmente é belíssima. Eu faço questão de indicar, porque a tradução é muito boa, essa edição, Clássicos, Antígona, com tradução do nosso... não sei se é Porto Alegre, agora não sei se realmente ele é nascido em Porto Alegre. Lawrence Pereira, que é casado com a Catherine Rosenfield, que faz uma ótima a interpretação, mostrando que é uma obra que fascinou Goethe, fascinou Marx, fascinou Hegel, fascina. George Steiner tem um livro sobre Antígona, né? Provavelmente, de todas as tragédias, é a mais atual, aquela que, de alguma maneira, está ainda falando, que está ecoando temas que são temas da nossa vida diária, da nossa vida individual, da nossa vida pública, né? Então, essa personagem me parece assim a encarnação do que chamaríamos de o protesto, da rebelião em nome de valores positivos, de valores justos, de valores morais, contra, digamos assim, as regras do Estado, quando injustas, quando brutais. Então, essa seria a minha primeira indicação. E eu ficando na Grécia, pai, pode parecer até curioso para os nossos ouvintes, nossos participantes, mas acho que vai fazer sentido. Eu lembro do nome da poeta Safo, porque na poesia acontece uma coisa curiosa que muitas vezes, bom, a gente tem exemplos, inclusive, muito próximos de nós, desse fenômeno. O poeta vira uma espécie de personagem, né? O poeta se transforma, muito antes de Fernando Pessoa, né? O poeta se transforma numa espécie de ator dentro do poema, e o poema, de alguma maneira, constitui sua vida, ou ao menos uma espécie de fábula, de folclore em torno da vida. E é o caso da poeta Safo, para muitos a inventora da poesia lírica, como nós conhecemos. Se não inventou a poesia lírica, foi uma das inventoras. Sua história é uma história que nos chega em fragmentos, como seus poemas, e por isso que eu acho que é uma personagem. Há muitas versões de sua própria vida, desde da escandalosa escola, composta apenas por mulheres poetas, que deu à ilha de Lesbos uma espécie de fama que perdura até os nossos dias,
como também o fato de que teria se suicidado por um amor não correspondido, pulando de uma espécie de desfiladeiro na Leucádia, se jogando ao mar por incompreensão de amor, o que não parece nem um pouco provável, dadas as descobertas mais recentes. De toda maneira, ela constitui uma imagem de uma espécie de sábia, de professora da arte de amar, e, de novo, se não podemos acreditar a ela a invenção da poesia lírica, ela foi talvez a primeira poeta que enxergou o amor como um sentimento ambíguo, doce e amargo ao mesmo tempo. E eu já aproveito, hoje estamos com recomendações, eu não estou com o livro aqui porque eu estou em deslocamento na vida. Aqui mudando, né? Me mudando. Mas a Magata está ali já, né? Tá acompanhando a nossa live ali da caminha na janela, bem tranquila. E já aproveito para recomendar, tem tradução em português, um livro que durante muitos anos eu usei nas oficinas, um livro que é uma obra-prima do ensaio, que é de uma grande poeta canadense, injustamente, como tantos, não recebeu ainda o Nobel. Ela quase venceu, mas acabou ganhando naquele ano uma outra poeta já falecida, maravilhosa, chamada Louise Gluck. Eu estou falando de Anne Carson, uma das grandes tradutoras da poesia grega e das tragédias gregas. Ela faz um trabalho que a mim me agrada muito, que ela faz traduções modernizadas. Ela mescla o original grego com coisas contemporâneas. Há um livro dela que acho que esse não está traduzido em português, que é muito, muito interessante, em que ela pega a peça Helena de Troia, outra grande personagem, né, fundamental personagem da literatura e da cultura ocidental, e mescla a Helena de Troia com Marilyn Monroe. Então ela cria uma peça que é Norma Jean de Troia, que é uma peça maravilhosa, e a Antígona dela também é uma obra-prima, porque começa a peça Antígona e a irmã dela, acho que é Ismene, eu não lembro como é que é o nome, discutindo o marxismo e vendo se aquilo faz sentido dentro do contexto tebano. É uma grande poeta também, e ela tem um livro traduzido em português chamado Eros, o Doce e Amargo, que é um grande estudo sobre o amor e a figura do amor na poesia, e é claro que Safo tem um destaque completo nesse livro, e eu diria que é o caso de uma personagem que depois vai aparecer tanto nos seus contemporâneos, aquele famoso poeta Alceu dizia, né, da Safo, elogiando a amiga, que era, até anotei aqui também, porque a gente às vezes quer fazer de cabeça, acaba depois esquecendo e cita errado, né? Dizer ele assim: ó Safo divino, ornada de violetas e de sorriso de mel. É um pouco que eu dizia, na verdade, não sei bem se a Safo é isso, mas a personagem que se constitui a partir da poesia da Safo faz com que nós vejamos essa espécie de mestra, né, do amor. E, evidentemente, né, ao longo dos séculos, ela é retomada e recriada, como todas as grandes personagens de alguma maneira são. A gente vai, certamente, olhando para as tragédias de Shakespeare, enxergar essas personagens femininas gregas também ali reconstituídas. Há qualquer coisa, não sei se nossos ouvintes iriam por essa linha, vou fazer até um pouco de ousadia aqui. Para mim, há bastante da Medeia em Lady Macbeth, ainda que não pareça uma ligação direta, essa fome sanguínea que essas duas personagens possuem, evidentemente que são recriações, reconstruções, né? Então fica a dica desse belíssimo livro, tem em português, da Anne Carson, grande poeta canadense, grande tradutora, Eros, o Doce e Amargo. O que mais você falou para a gente aí, pai? Vejam que a gente nem vai começar, né? A gente está já arrancando... Eu queria falar, mas eu não vou abrir hoje, vamos deixar. Um tema que no século XIX se torna muito candente, especialmente a partir do êxito espetacular de A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, que é o tema E depois ainda vai a Traviata junto, né, em cima do... a Traviata, né, que é linda, né, a ópera do Verdi em cima da Dama das Camélias, que irradiou no Brasil. Irradiou o mundo todo, né? No mundo inteiro. No Brasil, nós tivemos aqui um livro fortemente influenciado, que talvez seja, do ponto de vista humano e psicológico, o melhor relato do Alencar, que é Lucila. Né, que tem páginas soberbas, né? O Alencar acho que não sabia bem o que estava fazendo nessas páginas, são páginas de grande erotismo e sensualidade também. Tem uma cena no Lucila, que tu deves lembrar, todos que leram devem lembrar. Quem leu dentro do colégio não esquece.
E aí ela sobe numa mesa despida, porque no fundo tem uma pintura de uma mulher Uhum, desnuda, e uhum. desnuda dança, né, chocando o pobre narrador, que é um É, provinciano, um coloninho, isso, né, vindo lembra de que se retira, Pernambuco. né, ofendido, né, um tipo provinciano de fato. Eu lembro, É, pai, no tempo do pré-vestibular, que teve uma época que foi leitura obrigatória da URGS, esse livro, Lucila, e era um livro que o pessoal adorava ler, porque de fato ele tem. Depois ele começa a virar um dramalhão, como é comum, e moralista, como é comum à literatura do século XIX nessa altura. Mas eu lembro dessa cena da festa na casa do Sá e dizia: vocês reparem, quando nos convidam para uma festa, é sempre um negócio meio caído, cada qual paga o seu, né? Lança mais um chopp. Ali não, ali era a Lucila tomando uma champanhe no guti-guti, né? Deixando escorrer a champanhe pelo corpo, era uma orgia completa e é, total. Que o também é Alencar ali, parte. ele realmente saiu de si, porque ele era um moralista, né, bastante convencional, mas é um bom romance, sem dúvida nenhuma. E tem outros, né, na literatura, importante romance, como o Naná, né, do Uhum, Zola, uhum, que talvez seja o melhor, o mais realista, um dos mais uhum, realistas retratos de uma prostituta. E Zola, inclusive, o Zola era uma figura também incrível, porque ele era um meticuloso pequeno burguês, assim, só uhum, podia uhum, andar com guarda-chuva, né? Com óculos, e ele ia nos lugares para. Ele passou meses visitando os bordéis, ele não mantinha contatos com prostitutas, como seu amigo Guy de Maupassant. uhum. Ele andava por lá e tal, e aí foi depois ele chateava as pessoas, ele chateava as prostitutas, ele queria saber como é que era, quanto ganhava, quanto fazia. E aí acabou fazendo um belo romance, né? Eu devo a esse romance, Pedro, acho que já te contei isso, a minha aprendizagem do francês, porque eu estava no colégio Anchieta e um padre lá que nós tínhamos como professor, odioso, porque fazia nos odiar literatura, só indicava livros ou incompreensíveis ou bobocas. E ele, alguém perguntou, acho que até foi o Luiz Arthur Nunes, não me lembro, o que o senhor acha de Zola? E ele ficou vermelho e gritou: é um porco, é um porco, é um porco. É. Eu imaginava, não tinha nenhuma visão, nada com focinho de porco. Claro, o que faz um aluno de 16 anos, numa época ainda repressiva, que sexo, ninguém praticava sexo ainda nos seus casais, e talvez o Luiz Coronel e o nosso falecido Voltaire Schilling, assim, fora do casamento. E, eu comprei o Naná, havia uma livraria em Porto Alegre, a livraria Leonardo da Vinci, só com livros franceses, vejam que requinte a cidade tinha, né? Que coisa, né? Que foi o tempo Porto da Alegre era cultura muito letrada no requintada, né? mundo todo, né? Não só Porto É, Alegre, né? é. E, e aí o Camus esteve aqui, ficou surpreso em 47, 46, sei lá, o ano, É porque que ele ele veio, deu a né? palestra em francês e não precisava de intérprete. É claro, a elite letrada da cidade sabia francês. Bom, em síntese, eu fui o seguinte: vou aprender francês para ler o Zola. E eu me apaixonei por Naná, né? Porque e já começa de cara, assim, ela entra, ela faz teatro, um vaudeville, mas um teatro próximo da obscenidade, né? Não seria totalmente pornográfico, mas próximo da obscenidade. E ela entra no palco de repente todos percebem, ela está apenas com uma espécie de penhoar, sei lá, um vestido transparente. E aí o narrador escreve com letras e pontos de exclamação: Inaná eteni, Inaná estava nua. Eu não dormia aquela noite, né, com aquela imagem poderosa de Zola. E já que estou falando de mulher, agora não é, vamos falar do Machado. Machado não aparece muito prostitutas, né? A Marcela é a única que eu me lembro agora. O que eu lembro assim também não sei se os nossos ouvintes lembram de mais alguma pessoa. Eu Né? lembro da Marcela, né? E também é Aquela meio de frase, né? passagem, né? Naquela juventude patifa do Brás Cubas, É, mas não tem um retrato dela, né? Ela inclusive, não, assim. não. Devia ser assim, tipo uma acompanhante, entre aspas, Uhum, né? uhum, Não era, uhum. talvez não fosse um. Ele tem aquela frase que é mais ou menos: Marcela amou-me durante 15 meses e 11
contos de mil réis, 11 contos de réis, uma coisa assim. Isso, 11 meses, não sei quanto, ou o contrário, né? Tu viu que o Rafael Bassi aí disse que falta, né, uma personagem taquarense escrita pelo Sergião. O meu querido amigo, que era a personagem da cidade, lá o Percival, faleceu agora no ano passado, e esse realmente, e tu inclusive falaste nele, porque eu contava tantas histórias dele que nos teus poemas, que é muito bonito, por sinal, a gente voltando de Taquara de noite, e aí eu conto uma história e acho que vocês estão dormindo e vocês dormem, né? E tu está acordado e vê as estrelas e lembra as histórias do Percival. Bom, eu selecionei um conto chamado... Opa, já estou sentindo sinais aqui. Viu? Eu vi também escutei uma... sino. A igreja, para anunciar lá em Taquara, quando anunciava assim uma morte, primeiro batia o sino, depois ia indo, depois, no final, tocava freneticamente. Era uma desolação sempre na cidade. Ele tem um conto que todo mundo conhece, Uns Braços, mas que é representativo da visão que Machado tem das mulheres, isto é, a visão de algo extremamente desejável, fascinante, e, ao mesmo tempo, um pouco uma certa terra incógnita, né? Num trabalho muito bom, a Lúcia Serrano, né, que é psicanalista, ela fez um trabalho lá de doutorado, lá na URGS, mostrando que os personagens masculinos de Machado, em geral, diante das mulheres, têm um desfalecimento, uma incompreensão, uma incapacidade, né? Eles tremem diante das mulheres. E aqui a história daquele menino de 16 anos, 15 anos, o Inácio, que tem a Dona Severina. A Dona Severina é uma mulher bonita, casada. O Inácio é uma espécie de agregado na casa, é um adolescente agregado na casa, né? E ele se apaixona pelos braços. É um conto famoso, famosíssimo, né? E o conto, como no melhor estilo machadiano, termina ambiguamente, porque ela impelida o adolescente num domingo, que ele prepara maravilhosamente para o leitor. Não era um domingo cristão, leitor, era um imenso domingo universal. Olha que coisa, né? Quer dizer, um domingo aberto a todas as possibilidades humanas. E ele, então... a Gabriela está em razão, é meu conto favorito. Eu tenho uns 50 meus contos favoritos de Machado. Aliás, um programa que a gente vai ter que fazer é Contos do Machado, né? Isso aí tem... Esse tem que fazer meio rápido aí, é muito bom, são muito bons. E aí vamos trazer talvez alguns contos que não são tão conhecidos, né? Exato. E termina esse conto, enfim, que ela vai lá, ela tem um ímpeto, ela o vê dormindo, acha bonito e o beija. Logo após que beija, ela foge, assustada, ele podia estar fingindo, e no dia seguinte ele é demitido. Tem uma cena típica da hipocrisia moral, né? Ou seja, ela, no dia seguinte, está com um chale preto sobre os braços nus. E nem quer se despedir dele. Ele vê de relance, né? Esse conto é maravilhoso porque tem dois finais. No dia que falar do conto, eu vou mostrar. Tem dois finais. Um dele mais explícito, que ele explica um pouco, e um outro que depois ele reescreveu, que nós lemos hoje, e que fica nessa ambiguidade. Então, esse seria essa personagem, Dona... Eu nunca esqueci essa personagem, né? Acho uma personagem assim como Dona Conceição, assim como Capitu, assim como Sofia, assim como Flórence. Para mim, a Sofia é uma personagem maravilhosa, né? Mas, de a novo, própria Virgília. Claro, a própria Virgília também. Mas, de novo, né, eu tenho uma impressão e acho que valeria, talvez, como alguma coisa que se pudesse amplificar no sentido de construção de personagens, quase com um valor, se não universal, porque é um exagero, com um valor bastante frequente, que me parece que um personagem que o autor conhece menos é muito mais vivo, muito mais interessante, muito mais ambíguo do que aquele que o autor conhece mais. Geralmente, nesses romances de tese ou romances que têm uma ideia muito forte, são aquelas personagens que estão na periferia da ideia do autor, que terminam por se fixar na nossa fantasia, no nosso imaginário. Porque, bem, na verdade, o outro é sempre esse mistério, né? E o grande personagem, ele é esse outro misterioso que a gente vai encontrar muitas vezes e nunca vai compreender de todo. Não necessariamente
o mistério da Capitu, que evidentemente é chave para o Dom Casmurro, mas um mistério justamente da incompreensão que é essa barreira de comunicação entre mim e o outro. Isso é fundamental para a grande literatura, e evidentemente que essas personagens femininas que nós hoje mencionamos muitas evidentemente construídas por autores, evidentemente também logo teremos tantas outras, né, escritas por autoras, já há, né, mas haverá muito mais. Elas têm essa qualidade que me parece interessante de pensarmos, que nascem de uma incompreensão natural, talvez, né, da condição humana, mas elas ganham vida graças a essa incompreensão. É isso que as faz grande, não um poder do autor, né? Sempre desconfiei dessa ideia que teve em moda um tempo de que o autor determina, né, as suas construções, ou pode ser determinado porque construiu X ou Y questões por causa do tempo em que viveu. Eu acho que é sempre o que eu não compreendi que faz com que um personagem siga em frente. Como tu bem mencionava a respeito do próprio Sófocles, em algum sentido, né? Ainda que a moral do tempo, a moral da peça pudessem ir contra a posição de resistência da Antígona, é justamente essa posição que fascina os leitores para a eternidade da literatura. Bom, tu termina aí agora, tem mais algum aí? Termina. Eu tinha uma dica também para quem gosta de... Eu gosto muito de personagens ardilosos, independente se são femininas ou masculinas. Para mim são as personagens que me fascinam, que de alguma maneira guardam um segredo. Eu vou ter que dar um spoiler, né? Hoje em dia o pessoal não gosta de spoiler, mas eu não sei, pai. Para mim, se me conta um livro, eu gosto da história, eu vou ler porque eu vejo outras coisas que são interessantes. Não vou dar um spoiler total, tá? Há um autor que a Companhia das Letras por um tempo publicou muito, e hoje acho que não publica mais, ou estão esgotados, mas com a estante virtual e outros sebos se pode conseguir, chamado Junichiro Tanizaki. Recomendo um livro dele, não a ver com o nosso assunto de hoje, chamado Elogio da Sombra, que é uma espécie de comparação entre o modo como os orientais encaram a sombra e os ocidentais. É um livro braço, pequeno ensaio, fabuloso. Esse tem tradução em português. E a companhia publicou uma série de romances, todos eles também altamente recomendáveis, mas o que eu queria comentar, para fecharmos, talvez aqui, já encaminharmos o nosso próximo encontro, é um romance chamado A Chave. Esse é o título em português, também em inglês, que eu li em inglês, depois eu vi que tinha em português, é também A Chave o título, que é a história de um sujeito que mantém um diário, tecnicamente é soberbo, são 2 diários, o livro se constitui com 2 diários, o diário do marido e o diário da mulher. E esse marido tem já uma condição de saúde periclitante, mas ele passa a se interessar novamente pela mulher porque ele supõe que a mulher está tendo um caso com o genro. E ele então começa a escrever um diário em que ele vai contando as peripécias que ele vai fazendo enquanto a mulher está dormindo, as fantasias eróticas e tudo, e ele supõe que ninguém lê o diário dele. Depois nós temos o contraponto, que é o diário da mulher, que também supõe que o marido não sabe o que o diário dela contém, mas evidentemente que os dois vão lendo os diários e vão se contaminando por isso. E o sujeito, para poder manter esse fôlego erótico, pede ao médico que lhe dê injeções e hormônios e o diabo a 4, e ele vai ficando cada vez pior de sua condição de saúde. Eu não vou contar o final porque tem uma grande surpresa, mas a bem da verdade, uma parte eu posso contar porque não é toda surpresa. Na verdade, não só a mulher lia o diário, como incentivava o marido a achar que estava tendo grandes aventuras, fotografando ela nua, sem ela fingia que dormia, para que ele se piorasse, ou para que piorasse o seu quadro de saúde e ele tivesse logo uma derrocada. É um livro fabuloso, chama Chave, não é tão fácil talvez de encontrar, mas a Companhia das Letras publicou, deve ter em sebos. Tá? E, bueno, agora nossa editora aí vai dizer que deu, né? Já estouramos o tempo, né? Mais uma vez. Não, o Elenor eu não entendi se o Elenor está reclamando que nós passamos do tempo ou se ele está reclamando que nós não teríamos que ter mais tempo. Sei que é difícil, mas seria importante balizar o tempo. É impossível parar de falar sobre esse universo da literatura. No entanto, do outro lado de cá, também compromisso dos espectadores. Eu sei que o Elenor está comendo uma cuca, essa hora ele deve estar comendo bom representante germânico. Isso, com linguiça, né? Cuca com linguiça. Cuca com linguiça, Santa Cruz, que é onde se come as melhores cucas, né? Uma cidade, aliás, encantadora, uma cidade que vocês têm que visitar, quem não conhece. É uma das cidades mais organizadas, mais limpas e bastante acolhedora que temos no interior do Rio Grande do Sul. Bom, falamos por aqui. Vamos marcar semana que vem. Nós combinamos fazer uma coisa em função de alguns pedidos.
vamos voltar àqueles inícios, né, vibrantes que fizemos, né, e foi muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Então, semana que vem, voltamos a esses inícios, porque mal começamos, a gente tinha separado uma lista de inícios bombásticos, e aí também já vamos encaminhar, né, para uma ideia de que esses inícios, por vezes, também podem ser o momento de grande complexidade da história, né? Há muitos inícios que, não é que seja, claro, a Crônica da Morte Anunciada, que é o final, não é só isso, mas há inícios que, de fato, colocam a história em movimento. Então, foi muito pouco na semana passada e nós voltaremos na sexta-feira que vem com esses inícios impactantes de romances, contos e até poemas. Que todo mundo também traga os seus, pode colocar os seus, né? E esse era o ponto. Agora, ainda bem que tu mencionaste, né, para que a gente quer que quem está conosco, Brãozinho, quem está conosco traga também seus inícios favoritos, né, e divida com a gente para a gente poder ler juntos. Não. Tu viste aqui que a Gabriele, parece que ela está não sei se é do Japão ou em Portugal, que nós temos alguém também de Japão. Ela falou daquele outro autor, que eu acho que é o... Vamos ver aí e até para quem não pegou o nome do autor que o Pedro... Eu vi de passagem, também não consegui ler a mensagem da Gabriele. Não, é a posterior isso aí. Isso, é um pouco depois disso. E ela escreveu ali o Tony Isaac, que é bom para quem está vendo, para poder ficar com a referência, né, e procurar na Amazon, enfim, nas livrarias. Eu vi próximo agora, que ela falou. Eu vi também, mas aí passou, que a gente estava distraído, né? Bom, a gente depois anota aí, passa, e tu passa também o nome do autor, porque esses nomes japoneses, para quem não os conhece, são... Né? Opa, aqui, ó. Claro, bom, isso. Esse livro, esse outro autor que ela recomenda, Prêmio Nobel, o Kawabata, ele tem aquele livro que é A Casa das Belas Adormecidas, que é uma obra-prima, né, da construção de personagens, e acabou inspirando o livro do Garcia Marques, o Memórias Minhas Putas Tristes. Bem inferior, né? Bem inferior, certamente. Olha aqui, não, Gabriel, aí a poesia japonesa de autoria feminina é uma coisa fabulosa, a quantidade de poetas assombrosas que há no Japão, que a gente não conhece, não chega a tudo, né? Enfim, isso aí não tem nunca mais, né? Essa conversa aí, a gente tem que, já estouramos agora, até a cota de tolerância hoje estouramos. A cota de tolerância, ao ponto que o nosso querido Eleanor Schneider nos chamou a atenção que chega, só faltou ele dizer agora basta. Agora basta. Tá bom. Então tá, gente. Muito obrigado por estar conosco. Vamos começar com os inícios, depois nós temos que um dia fazer os piores inícios. Isso seria ótimo, né? Os piores começos. Aí, vamos lá. A censura está chegando e nós estamos partindo. Até a próxima sexta-feira. Boa noite a todos. Valeu, gente. Obrigadão. Se cuidem. Abraço, pai.